Muita coisa aconteceu nesse fim de semana, então vamos começar aqui com o número trágico, triste, deprimente de 500 mil mortos no Brasil na pandemia. 500 mil pessoas que perderam suas vidas por causa do coronavírus. E eu quero aqui prestar minha solidariedade a todos vocês que perderam alguém próximo ou que ficaram doentes, né, que tiveram complicações e que tiveram que se recuperar, são sobreviventes do coronavírus. O Jornal Nacional fez um editorial muito forte nesse fim de semana também falando sobre isso, né, falando sobre a importância da comunicação e de como todos nós aqui, né, não apenas os jornais, não apenas comunicadores, jornalistas, mas todos aqueles que estão em defesa da ciência, em defesa do conhecimento, que todos os dias aqui vem informar as pessoas e tentar passar os dados corretos para que vocês possam, de maneira esclarecida, lidar com os problemas. Então, realmente, a gente está aqui de coração partido vendo esse número que é um número catastrófico, né? O Brasil hoje é o segundo país que cruza essa marca. O primeiro país foram os Estados Unidos e agora o Brasil com 500 mil mortes na pandemia e realmente é difícil até mensurar, é difícil até imaginar, sabe, reunindo todas essas pessoas aqui. Até a Folha de São Paulo fez um cálculo, né, relacionando a outras tragédias. Isso equivale a mais do que o dobro de pessoas que morreram nos 2 bombardeios atômicos em Hiroshima e Nagasaki, no Japão, durante a Segunda Guerra Mundial. Isso equivale a milhares de tragédias aéreas. Então acho que as pessoas perderam a proporção, né? Muita gente, pelo menos, perdeu a proporção da tragédia, da desgraça. E claro que é uma coisa prolongada, né? Então vai dessensibilizando as pessoas, vai anestesiando as pessoas e um número como esse não deve ser esquecido. E no futuro vamos lembrar sim como o genocídio brasileiro, né? Embora tecnicamente o termo seja mais apropriado, mas certamente será lembrado como tal. Inclusive, eu vou até chamar uma reportagem para vocês aqui sobre isso, né? Sobre genocídios e também como essas mortes no Brasil já ultrapassaram vários genocídios no planeta. Então, realmente é algo lamentável. Além disso, nesse fim de semana fizeram um compilado de vídeos mostrando a reação de outros presidentes brasileiros, do Fernando Henrique, do Lula, da Dilma e do Temer, eles reagindo a tragédias no Brasil, quedas de aviões ou acidentes que levaram a centenas de mortes ou dezenas de mortes, né? Você tem uma cena, por exemplo, da Dilma falando da Boate Kiss no Rio Grande do Sul, quando uma boate pega fogo e dezenas de jovens morrem lá. A Dilma comovida de fato, chorando, e você pensa nesse monstro no poder agora, né? O Bolsonaro, que nem sequer prestou qualquer tipo de solidariedade às vítimas, de maneira genuína pelo menos, né? Não é uma pessoa que em nenhum momento mostrou qualquer tipo de compaixão, nenhum tipo de emoção humana. É um monstro mesmo, né? Então, e daí, como reação a isso também, né? Não apenas isso, mas também a isso, neste fim de semana houve manifestações por todo o Brasil contra o Bolsonaro, pedindo fora Bolsonaro, pedindo o impeachment do Bolsonaro, pedindo a remoção desse monstro do poder. E não há estimativas muito concretas em relação a isso, mas em São Paulo calcula-se que mais de 100 mil pessoas tenham ido à Avenida Paulista para pedir fora Bolsonaro. E o que acontece, né, é que na medida em que as pessoas vão se emputecendo com o Bolsonaro, vão ficando enfurecidos com o Bolsonaro, vão compreendendo que essas mortes poderiam ser evitadas. Uma pergunta que foi feita, inclusive, na CPI da Covid foi, se não me engano, foi feita para Natália Pasternak ou para Luana, não lembro, mas foi feito para alguém. Quantas mortes dessas poderiam ser evitadas caso o governo federal houvesse agido de maneira eficaz no combate ao coronavírus? E eles não tinham uma estimativa ali, e durante a CPI alguém foi lá e leu uma estimativa de que até 200 mil mortes poderiam ser evitadas, ou algo parecido. E se você pensa nesse número, né, e se você perder alguém próximo, saiba que se o Bolsonaro houvesse agido como um ser racional, como qualquer outro governante do planeta nesse momento, se ele houvesse agido, que talvez o seu parente, o seu amigo, o seu colega de trabalho, o seu conhecido não tivesse morrido. E essa sensação, como eu disse, leva a esse ímpeto das pessoas de se manifestar, de ir para as ruas e se manifestar. E também junta um outro elemento, né? Na medida que as pessoas começam a se vacinar também, vão criando coragem para sair às ruas. Porque o coronavírus foi, de certo modo, um elemento que constrangeu as pessoas a se manifestarem, porque eu não vou sair na rua, eu não vou me manifestar, eu não vou me expor à morte. E agora, como São Paulo, por exemplo, é um dos estados mais populosos do Brasil e também um dos estados que está mais avançados na vacinação,
Isso leva as pessoas a criarem confiança, e agora sim eu vou para a rua, e agora sim eu vou me manifestar, e agora sim eu vou tirar esse genocida do poder. Então, isso vai levar a uma escalada da indignação. Como eu falei aqui no outro vídeo anteriormente, né, sobre a outra manifestação, uma manifestação só não faz verão. É preciso uma escalada, é preciso, sabe, um ciclo de manifestações. Então, agora a gente começa a perceber esse ciclo. As pessoas vão começar a querer voltar para a rua, querem começar a expressar sua indignação, querem começar a expressar sua revolta, querem sim retirar esse homem do poder. E isso, essa escalada da indignação, essa escalada das manifestações, quanto mais pessoas forem se manifestar, isso vai elevando também a uma pressão sobre o Congresso, uma pressão sobre o Arthur Lira, que é o presidente da Câmara agora, que é o responsável por aceitar algum pedido de impeachment, levar a pressão agora ao Congresso para que os políticos movam o rabo deles lá e comecem a votar a remoção desse genocida. E daí você tem vários mecanismos em operação, né? Você tem, por um lado, essa pressão popular agora, o povo na rua pressionando, e também a CPI da Covid, que pode vir trazer mais revelações e levar também a indiciamentos de figuras do governo Bolsonaro, ou talvez até do próprio Bolsonaro, não sabemos, que leve também à prisão dessas pessoas. De um modo ou de outro, a batata do Bolsonaro está assando, e ele está com medo. Tem uma reportagem aqui que eu li dias atrás, da coluna da Rosângela Bittar, que a manchete é: o presidente está com medo. O pesadelo de Bolsonaro é perder a reeleição, a imunidade e ser preso. E aqui fala, né, sobre como o Bolsonaro foi alertado pelo ex-primeiro-ministro de Israel, Netanyahu. Ele foi alertado que, de fato, o Bolsonaro pode sim vir a parar na Corte de Haia, no Tribunal Penal Internacional. Então, o Bolsonaro sabe que, pelo rumo que as coisas estão indo, pelas revelações que estão sendo feitas, que ele pode vir sim a ser removido do cargo, ser impeachmentado, ser indiciado criminalmente, parar na cadeia e inclusive ser punido na Corte Internacional. E eu espero que nesse processo que vá junto Ernesto Araújo, que vá junto os filhos do Bolsonaro, ou seja, prender uma cambada aí de bolsonaristas que levaram a essa situação no Brasil, a essas mortes no Brasil. Então ele está com medo e com razão. E mais uma vez, acuado, com medo, ele vai tentar, como sempre, forçar as instituições e levar a uma radicalização. Então, nesse sentido, a pressão popular pode surtir efeito para que as instituições passem a funcionar e segurem essa monstruosidade, né? Removam esse cara do poder e alguém minimamente razoável possa entrar no lugar dele e desse modo começar a mudar os rumos do modo como o governo federal lida com a pandemia. Já deu? Já deu? Já basta? E daí é engraçado, né? Ainda falando sobre as reações às manifestações, é engraçado porque os bolsonaristas, quando houve a motociata, que tinha pouco mais de 6 mil pessoas, segundo os dados oficiais agora dos pedágios, havia pouco mais de 6 mil motos na motociata, os bolsonaristas diziam ali que tinha mais de 1 milhão de pessoas, mais de 1 milhão de motos, né? Não de pessoas, de motos, mais de 1 milhão de motos lá. E agora eles querem minimizar as manifestações contra o Bolsonaro, dizendo que foram manifestações, pequenas manifestações, porque em algumas cidades, de fato, em alguns redutos, né, do gado bolsonarista, havia poucas pessoas se manifestando, mas em muitas capitais havia muita gente. Então havia milhares de pessoas se manifestando ao todo no Brasil. Certamente foi muito mais do que 200 mil pessoas se manifestando. Então a mini motociata do Bolsonaro, né, 6 mil motoqueiros, valem para os bolsonaristas muito mais do que centenas de milhares de pessoas se manifestando para remover um genocida do poder. É isso, né? Mas isso faz parte do jogo narrativo, isso faz parte do jogo de confundir as pessoas, de desinformar as pessoas. Você joga uma mentira, você vai amplificando mentira e desse modo você vai tentando, de algum modo, manter radicalizada a sua base. E além disso, também falando sobre as manifestações, vale mencionar aqui o MBL, né? Eu vou ler para vocês aqui porque foi engraçado esse negócio, vale mencionar. Você tem aqui o Pedro Menezes, né? Ele é colunista da Gazeta do Povo e ele falando o seguinte aqui: ainda sobre a ausência do centro e da direita nos protestos, né? Isso referente ao último protesto do dia 19. A segurança para o MBL ir? Um seguidor perguntou no tweet anterior e responderam praticamente: tem que dar porrada mesmo. As lideranças de esquerda poderiam ajudar a neutralizar esse medo, que é razoável. E depois aqui alguém respondeu, né, que estamos na situação onde todos têm que estar juntos, o MBL também, mas ele tem que reconhecer a merda que fez ao ajudar a eleger esse imbecil, falar publicamente sobre isso. E daí o Pedro
retruca. Discordo radicalmente. Não tem que perder tempo discutindo o passado. A prioridade do protesto deveria ser defender o impeachment de Bolsonaro e denunciar o projeto autoritário em curso. Imagina o simbolismo de MBL e PT dividindo a Paulista contra Jair Bolsonaro. A força vem da diferença. E aí essa é a questão que a gente tem feito, né, inclusive de maneira recorrente, né, sobre a tal frente ampla, que nem sequer mais se fala sobre isso, mas qual é o limite da frente ampla, né? Quem você inclui nesse projeto de reconstrução do Brasil? Qual é a fronteira democrática? O MBL entra nessa fronteira? E aqui é complicado a gente falar sobre isso, porque o MBL é um grupo grande atualmente, né, bem maior do que já era quando eles lideraram, né, ou encabeçaram, ou sequestraram as pautas do impeachment da Dilma. Então no MBL hoje tem de tudo, né? Você tem pessoas que são mais ou menos moderadas, direita moderada, e você tem Mamãe Falei, que em essência repete, em termos ideológicos, a mensagem da extrema-direita. O Mamãe Falei, por exemplo, o modo como ele ataca o Boulos, por exemplo, ou ataca progressistas, ou ataca Padre Júlio Lancelotti, não é diferente do que o Olavo faz. Ele até pode ter ali certos elementos de pautas econômicas, ou certos elementos agora de ciência, né, na pandemia, que estejam mais alinhados com a razoabilidade, mas em termos ideológicos, é muito parecido com o que diz os bolsonaristas. Então não foi à toa que o MBL, em grande parte, encampou também ou se alinhou com a extrema-direita. Porque, ideologicamente, eles são tão contra a esquerda quanto a extrema-direita. Não há espaço, pelo menos na minha visão, de o MBL integrar manifestações da esquerda contra o governo Bolsonaro, porque o MBL também é contra a esquerda. Você pode pensar, por exemplo, no Kataguiri, né, que, de certo modo, modulou um pouco o seu discurso quando entrou na política, né, quando se tornou político. Você percebe que o Kataguiri ainda consegue dialogar com o Samia Bonfim, por exemplo. Mas, em grande parte, você tem alguns ali que são radicalizados também. E é difícil que esses grupos interajam. É difícil. Como eu falei, a frente ampla ela tem um limite, ela tem uma fronteira, porque é uma frente ampla de esquerda e centro-esquerda, em grande parte, né? Ou de um centro, ou de uma direita moderada capaz de fazer essa ponte e estabelecer projetos comuns. O MBL não me parece que tem esse tipo de ponte com projetos comuns da esquerda, não me parece, mas resta saber se eles são capazes de mudar nesse sentido, ou de fazer concessões, porque aqui a questão é essa, né? É de reconstrução, é de restauração da civilidade. E daí, por exemplo, a gente viu vários líderes participando da manifestação, né? O Boulos participou da manifestação, a Manuela Dávila participou, a Fernanda Melchiona, entre outros, né, que estavam nas ruas se manifestando no fim de semana, e um deles que não foi, e me pareceu uma tática inteligente, inclusive, foi o Lula. O Lula estava na dúvida se ele deveria ir ou não para as manifestações. E ele resolveu não ir para que a manifestação se tornasse uma manifestação lulista contra o Bolsonaro. O que serviria, de certo modo, para galvanizar mais uma vez a base bolsonarista, porque seria aquela disputa, né? PT versus Lula. E, na verdade, o que você tem ali é uma frente de pessoas indignadas, revoltadas, muitas delas de esquerda, ou majoritariamente de esquerda, que estão querendo a remoção do governo Bolsonaro. E que estão se sentindo fortalecidos agora, como eu disse, com base nas vacinas, ou seja, vacinados podem ir à rua agora e estarem mais ou menos protegidos do vírus, e pessoas que compreenderam que o Bolsonaro é pior do que o vírus. Eu tenho que ir para a rua porque o Bolsonaro é um perigo muito maior do que o próprio coronavírus. Essa pessoa aqui no poder está ajudando o vírus, é um aliado do vírus. Então a gente tem que remover esse cara. E eu não sei até que ponto que o MBL tem lugar nesse tipo de manifestação agora. Principalmente porque quem conhece a história sabe, como eu falei, o modo como o MBL atuou em 2013 em diante, 2014 em diante, e sequestrando manifestações que eram de esquerda, em grande parte, sequestrando essas manifestações e tornando em manifestações contra a Dilma. E só aqui, um último detalhe, que acho que vale talvez um vídeo à parte depois, é que, falando em frente ampla, né, estão preparando agora um super pedido de impeachment contra o Bolsonaro que vai listar mais de 20 acusações de crimes contra ele. E aqui vai juntar PSOL, PT, PCdoB, PDT, PSB, Rede, UP, PV, Cidadania e também Alexandre Frota e Joyce Hasselmann. Ou seja, será um pedido de impeachment, mais um dos 121 pedidos de impeachment já apresentados contra o Bolsonaro, e esse super pedido de impeachment tem pouca chance de avançar, porque, como a gente falou aqui no começo, o Lira, lá, o Arthur Lira, que é o presidente da Câmara, não parece estar muito disposto a isso, e é alinhado ao Bolsonaro, né? É aliado do Bolsonaro. Então, é um pedido robusto agora para tentar remover o Bolsonaro do poder. Se vai passar adiante, se vai seguir adiante, talvez não. Mas mesmo assim já demonstra, como eu falei, essa manobra agora de unificação e de tentar agora, juntos, remover esse cara do poder. A questão é, até onde vai, né? Aqui você tem Alexandre Frota e Joyce Hasselmann, duas pessoas que eram alinhadas ao Bolsonaro, mas certamente tem um limite também.
Bem, quero saber o que vocês pensam aqui sobre esses tópicos abordados. Primeiro sobre manifestação, se vocês participaram ou não de fim de semana, como foi, se vocês participaram. Se isso pode levar uma escalada das manifestações agora até um ponto de forçar o Lira a aceitar um pedido de impeachment e remover o Bolsonaro. O que vocês pensam aí? E também sobre qual é o limite da Frente Ampla, né? Qual é o limite desse grupo agora se unificando contra o Bolsonaro? Quem integra e quem não integra essa Frente Ampla? Me diga aqui no comentário aqui embaixo, deixa o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força, se torne um aluno do ICL, estamos com cursos de escrita e narrativas por lá, e também confira na pré-venda meu livro de contos, A Empresa da Minha Mão Esquerda, e também o livro sobre o Bolsonaro, que ainda está com 50% de desconto no e-book na Amazon. Confira e se cuidem por aí. Tchau!